Olá, pessoal! Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Josielen, professora do quarto ano, e hoje nós vamos dar continuidade à produção de texto. Então, vamos lá relembrar algumas características e elementos muito importantes do texto e também para quando formos produzir um texto. Então, aqui o primeiro que nós temos, as características do cenário. Quando a gente fala do cenário, não é apenas o local onde acontece a história. O cenário também vai nos dizer onde, quando. Então, quando que aconteceu essa história? De manhã? Ou foi de tarde? Ou foi à noite? Essa história aconteceu há muito tempo, então em histórias que começam era uma vez, ou há muitos anos atrás, ou há um tempo não tão distante, então nas últimas férias, no último ano, há 10 anos, ou é uma história que vai acontecer no futuro, daqui 200 anos. Também essa história vai nos dizer, o cenário vai nos dizer o nome do local. Então, às vezes a história fala o nome da cidade, que pode ser uma cidade verdadeira ou fictícia. Onde que fica esse local? Em que lugar do mundo essa história se passa? E também o cenário vai nos dizer como estava o tempo. Então, onde que estava esta história acontecia? Era um castelo há muito tempo atrás? E como que estava o dia? Num lindo dia de sol, a princesa apareceu, ou num dia muito chuvoso, ou num dia que estava nevando demais, aconteceu a história. Então, quando a gente for escrever a história, a gente precisa colocar estas informações sobre o cenário. Quando aconteceu, onde e como era este local, como estava o ambiente neste local onde se passa a história. Então vamos ver aqui, características do cenário. Nas últimas aulas, a gente viu então o que a gente pode dizer quando a gente inclui alguns sentidos, né? Quais são os sentidos que nós temos? A visão, a audição, o olfato, né? Aquilo que a gente sente de cheiro, o tato, as texturas e o paladar com a boca. Então, quando a gente vê uma imagem, quando vocês veem essa imagem aqui, o que nós podemos dizer que estamos vendo? Nós vamos descrever aquilo que nós estamos vendo. Então, aqui, o que tem? Olha, eu estou vendo aqui árvores, grandes árvores, estou vendo um caminho com algumas pedras. Como que está aqui as gramas? Elas estão verdinhas ou elas estão secas? Tudo isso eu preciso descrever, porque quanto mais eu descrevo, melhor o meu leitor vai entender e visualizar quando ele ler a minha história. E que sons que eu poderia ouvir neste cenário? Será que eu poderia ouvir pássaros cantando? Ou às vezes um sapo coachando? Ou eu ouviria barulho de buzina? Aqui não tem barulho de buzina, porque a gente não está numa cidade, a gente não está numa estrada. Então, colocar nessa história que os personagens ouviam barulho de buzina não combina, porque aqui, olha só o ambiente que a gente está. É um ambiente que provavelmente a gente vai ouvir o som da água. Então, aqui a gente tem um riozinho, então, o som da água passando, o cheiro. Que cheiro que a gente poderia sentir aqui? Quando eu vejo uma imagem dessa, eu imagino o cheiro de grama. Vocês já sentiram o cheiro de grama? Ou o cheiro das árvores ou de flores? E tem o tato também. O que eu estou sentindo? Que eu posso sentir com as mãos ou com os pés? Então, aqui no caminhozinho que tem pedra e tem água, é molhado, é duro esse chão. Eu posso colocar então na descrição do meu cenário.
E a boca, caso eu fosse beber água, que gosto teria essa água? Estaria fresquinha ou estaria quente, com gosto estranho? Então, todos esses sentidos, 5 sentidos, nós podemos usar para descrever o nosso cenário. Aqui, então, nós temos um espaço que você pode usar na sua casa. Você pode pegar uma folha do caderno de desenho ou qualquer outra folha. E você vai imaginar o seu cenário, onde vai se passar a história que você vai contar. Então, a história que você vai contar vai se passar numa floresta. O que tem na floresta? Na floresta tem uma roda gigante? Você vai desenhar uma roda gigante? Não, porque na floresta não tem roda gigante. O que você poderia desenhar? Então, se caso a sua história for se passar numa floresta. Ou então, se a sua história for se passar dentro de uma sala que está numa casa. O que vai ter nessa casa? O que vai ter nessa sala? Pode ter um sofá, pode ter TV, pode ter tapetes, almofadas. Ou se a sua história for se passar num castelo, você vai desenhar então um castelo. Como que você imagina que seja este lugar? Você vai desenhar e depois você vai descrever. Então, o que você vê, as coisas que você pode ouvir, os sons que você pode ouvir, talvez cheiros que possam ser sentidos. Por exemplo, se o seu cenário fosse se passar numa cozinha. Então, que cheiros? Um cheiro de um bolo de chocolate assando, ou um cheiro de uma macarronada. Que delícia! O paladar também. Então meu personagem aqui, ele está comendo alguma coisa. Então, vocês vão descrever o que você pode ver, ouvir, sentir com o nariz, o cheiro, com o paladar ou com as mãos. Então, essas são as características do cenário. Toda vez que a gente for escrever um texto narrativo, a gente não pode esquecer deste elemento, que é o cenário. Quando que se passa essa história, onde, o local e como estava este local. E daí a gente acrescenta, então, os sentidos. O que eu posso ver, ouvir, sentir com o nariz, com a mão ou com a boca. Depois do cenário, a gente tem que pensar nas características dos personagens. Então, os nossos personagens, eles vão sempre ter características por fora, que é aquilo que a gente pode ver com os olhos, e características por dentro, que a gente chama de personalidade, que é tudo aquilo que a gente aprende observando durante a história, o que o personagem fala, o que ele pensa, sente ou faz. Então aqui, a minha personagem aqui, o que eu posso ver deste lado aqui, que são as características físicas dela. Então ela é alta, ela é baixinha, ela é magra ou ela é gordinha? O tom da cor dela, da pele dela, ela é branca ou ela é morena ou ela é negra, ou ela é asiática, ou ela é de origem indígena. Então aqui, a minha personagem aqui, ela tem os cabelos castanhos, meio encaracolados, ela é negra, ela não é muito alta. Então tudo isso aqui são características que eu posso colocar da minha personagem. E que eu, quando for escrever o meu texto, eu preciso dizer como que ela é por fora, mas também eu preciso dizer como ela é por dentro. Então, como que eu vou saber como ela é por dentro? Ela é uma pessoa educada, bondosa, ou ela é malvada, egoísta, brigona, ou ela é tímida? Como que eu vou descobrir isso? Quem é o leitor vai descobrir isso? Lendo aquilo que o autor escreveu sobre o personagem. Então, ela é uma pessoa amável, ou ela é uma pessoa estúpida, brigona, como eu já falei. Então, tudo isso a gente tem que pensar dos nossos personagens, como eles vão ser por fora, as características por fora que a gente pode ver e a personalidade deles, a gente precisa incluir.
Aqui, então, ó, eu coloquei 3 espaços, personagem 1, 2 e 3. Porque na história que eu contei para vocês, vamos ver se vocês se lembram, sobre a Jorinda e o Joringel, eram 3 personagens. Eu tinha a Jorinda, o Joringel e a fada. Então, quando eu for escrever, por exemplo, da personagem número 1, vou escrever sobre a Jorinda. Como ela é fisicamente por fora? Ah, lá no texto fala que ela era muito bonita. Então, eu posso incluir aqui que ela tinha um cabelo castanho, ela tinha o cabelo loiro, cor dos olhos dela, como que ela era por fora e também por dentro. Ela era uma pessoa amável, ela era uma pessoa obediente, corajosa, tímida ou medrosa. Ou então vou falar aqui do personagem número 2, que eu posso falar do Joringel. Como que ele era? Primeiro que ele era um homem. Que tipo de homem? Ele era um homem mais velho ou ele era jovem? Ele era jovem, então vou colocar aqui um homem jovem. Ele era corajoso, ele estava apaixonado. Então, eu estou colocando aqui características internas, que falam sobre a personalidade, e características exteriores, que falam como ele era fisicamente. E por último, aqui, o terceiro personagem. Da minha história, tínhamos 3 personagens. Vou falar da fada. Na história, fala que ela era uma fada, que ela era velha e que ela podia se transformar no que ela quisesse. E pelos atos dela, a gente descobre que ela era uma fada má. Ela era malvada, porque ela prendia as moças dentro do castelo, transformavam elas em pássaros e as prendia. Então, pelas atitudes dela, a gente sabe que ela era uma personagem má. Então, tudo isso, o autor, quando ele foi escrever a história, ele pensou como seria o personagem por dentro e por fora, antes de escrever a história. E daí, quando ele foi escrever a história, ele incluiu todas essas características. A história também tem um problema, um conflito que um dos personagens precisa resolver. Então, qual problema surgiu na história? Na história da Jorinda e o Joringel, o problema foi que a Jorinda se transformou num pássaro. E na sua história, qual o problema que o personagem vai ter que ele vai precisar resolver? Então, não se esqueçam, a história sempre vai ter um problema. E vamos relembrar aqui também o roteiro da sequência de eventos. Eu coloquei aqui um semáforo, que eu acredito que vocês já devem ter visto no semáforo. O semáforo ele tem 3 cores, o vermelho, o amarelo e o verde. Então, aqui o vermelho eu vou representar como o início da minha história, que é quando eu vou apresentar o cenário. Então, vamos lembrar aqui do cenário. Quando aconteceu, onde aconteceu e como era esse local. Eu vou apresentar os personagens e o problema. No meio da história, eu vou contar o que aconteceu depois que o problema apareceu. E o clímax, vamos relembrar o que é o clímax? É a parte mais emocionante da história, que chega aquela parte que o personagem ele precisa tomar uma decisão que vai ser uma decisão difícil e que vai levar para o desfecho, para o final da história. E por último aqui, ó, de verde, é quando a história termina, que a gente vai contar como o problema foi solucionado, como a história termina. Então aqui, ó, para relembrar então quais são os elementos da história, a gente pode usar a nossa mão. O que não pode faltar na nossa história? Então vamos lá, o primeiro, o cenário. Eu tenho que dizer como é o local onde acontece a minha história. Depois, os personagens, as características deles exteriores e as características por dentro, a personalidade deles.
Depois, eu não posso esquecer do problema. O que o meu personagem precisa solucionar. Depois, os eventos. Quais são os eventos? O que acontece no início, no meio e no final da história. E, por fim, a solução. Como que a nossa história vai terminar? Como os personagens resolveram o problema e como vai, então, ser o desfecho da nossa história. Aqui eu fiz então um mapa da história, que a gente já viu como fazer o mapa da história. O que não pode faltar no mapa da história? O que é o mapa da história mesmo? Tudo aquilo que vai trazendo informações sobre a história, que são informações importantes. Então, o que não pode faltar no mapa da história? Coloquei aqui, ó, o título da minha história era a história da Jorinda e Joringuel, que está neste livro aqui. Depois, os personagens, a fada, Jorinda e Joringuel. O cenário, onde que aconteceu esta história? Coloquei aqui, velho castelo. Por que eu não coloquei só castelo? Eu tenho que dizer como que era este local. Era um castelo velho, não era um castelo novinho, era um castelo velho. E aqui, o início, como que tudo começou? Então, aqui, a velha fada que morava no castelo lançava feitiços sobre aqueles que se aproximassem do lugar. Jorinda e Joringuel, casal apaixonado, foram passear próximo dali. Então, é assim que começa a história. Daí, logo depois que começa a história, já surge o problema. Qual que foi o problema? A fada transformou Jorinda em Roxinol. Depois, então, do problema, a gente vai para o meio da história. O que aconteceu depois que surgiu o problema? Jorinda ficou presa numa gaiola dentro do castelo e Joringuel foi trabalhar longe dali. No meio da história também nós temos o clímax, que é a parte, como eu já falei, mais emocionante. O que aconteceu? Ele sonhou com uma flor mágica e a encontrou. Então, depois que ele sonhou e a encontrou, ele vai até o castelo munido da flor e com ela ele tocou a gaiola da Jorinda. Depois disso, então vamos mostrar qual foi a solução. Qual foi a solução que o personagem encontrou para resolver o problema? A flor mágica, que tudo que ela tocava quebrava o feitiço. E por fim, eu vou contar como então aconteceu a solução do problema. A flor mágica transformou Jorinda e todos os outros pássaros em pessoas novamente. Os dois se casaram e viveram felizes para sempre. Então, esse aqui é o mapa da minha história. Vamos lembrar, usando a mão, eu falei do cenário, falei dos personagens, falei qual que era o problema, falei a sequência de eventos, o que aconteceu no início, no meio e no final, e falei como terminou a história, a solução que eles encontraram. Aqui eu deixei para vocês fazerem, se vocês quiserem copiar, um mapa da história que vocês precisarão fazer, então, uma reescrita, pode ser de qualquer título que vocês quiserem. Então, o que não vai poder faltar no seu mapa da história? O título, vocês vão ter que colocar o nome da história que vocês escolheram, identificar quem são os personagens, o cenário, onde se passa essa história, o que acontece no início, é bem breve, tá? Vocês só vão colocar o que acontece no início, vão apresentar onde que acontece a história, os personagens e já o problema que vai acontecer logo no início. Depois vocês vão colocar o que vai acontecer no meio da história, o que aconteceu logo depois que o problema surgiu, qual foi as ações que os personagens tiveram e qual foi o clímax, a parte mais emocionante da história e que a gente não pode esquecer o que aconteceu. Daí vocês vão contar aqui como vai ser solucionada essa história
e o fim, que vai mostrar como foi solucionado e como tudo terminou na história. Então, hoje nós vimos a produção de texto, né? E aqui, então, eu fiz a minha reescrita da história. Porque qual que é o propósito desta aula? É a gente colocar, então, a mão na massa e fazer uma produção de texto ou uma reescrita. Eu vou fazer, então, a reescrita da Jorinda e Joringuel, porque eu já identifiquei o cenário, os personagens, o problema, a sequência de eventos e a solução. Então, vou mostrar para vocês como que eu fiz essa minha reescrita. Então, aqui, ó, no primeiro parágrafo, há muito tempo atrás, num velho castelo que ficava dentro de um escuro bosque, morava uma velha fada que podia se transformar no que quisesse. Ela também lançava feitiços sobre as pessoas que se aproximassem demais da sua casa, fazendo com que homens ficassem como estátuas até que ela surgisse e os libertassem, desde que prometessem não aparecer novamente. Mas quando era uma moça, a velha fada a transformava num pássaro e o prendia em gaiola. No palácio já haviam 700 deles. Esse foi o meu primeiro parágrafo. Eu ainda estou no início da história. Estou apresentando o cenário e uma parte dos personagens. Certo dia, um jovem casal de apaixonados foi passear já ao entardecer pelo bosque, tomando cuidado de não se aproximarem demais do castelo da fada. O moço se chamava Joringuel e era um pastor de ovelhas, e o nome da moça era Jorinda. Ela era a mais bela de todas as jovens. Eles começaram a entrar cada vez mais dentro da sombria floresta e acabaram perdendo o caminho para voltar para casa. Até que olharam para trás e viram que estavam perto dos muros do palácio. E de repente, Jorinda havia se transformado em um roxinol e Joringuel ficou parado como estátua. A velha fada apareceu e levou o pássaro embora e o pobre rapaz não pôde fazer nada, ainda que tivesse implorado com muitas lágrimas. Então aqui eu apresentei a minha história. Eu falei do cenário, dos personagens e já do problema. Agora a gente vai para o meio da história. O que aconteceu depois que o problema surgiu? Depois disso, Joringuel foi para um vilarejo e lá foi trabalhar. E certa noite sonhou que encontrava uma linda flor roxa e ia até o palácio levando-a consigo. E tudo que ela tocava era liberto do feitiço e pôde finalmente reencontrar Jorinda. No outro dia, o jovem rapaz saiu por todos os lugares, procurando a flor, até que depois de 9 dias a encontrou e partiu para chegar até o castelo. Joringuel foi se aproximando do palácio e, graças à flor, não ficou imobilizado. Conseguiu abrir a porta e lá viu centenas de pássaros. Ali também estava sentada a velha fada. Ela ficou muito brava, mas não pôde fazer nada contra ele, pois a flor o protegia. O rapaz precisava descobrir onde estava Jorinda, mas tinha muitos pássaros e ele não sabia qual era ela. Então viu que a fada pegou uma das gaiolas e estava prestes a fugir, e ele, mais do que depressa, correu e conseguiu tocar a gaiola com a flor. E de repente, Jorinda estava livre do feitiço. Então aqui está o meio da história. Eu contei o que aconteceu logo depois que o problema surgiu e o clímax, a parte mais importante da história, mais emocionante, que é aqui. O que ia acontecer com o Joringuel? Ele entrou dentro do palácio. Será que ele ia ficar preso novamente? A gente viu que não,
Será que ele ia conseguir resgatar a Jorinda? O que aconteceu? Então a história contou pra gente aqui que ele conseguiu resgatar a Jorinda. Ele conseguiu quebrar o feitiço dela. E aqui o final da minha história. Por fim, Joringel usou a flor para libertar todos os pássaros que estavam presos no castelo. E o jovem casal voltou para casa, se casaram e viveram felizes para sempre. Então eu contei quem era, onde se passava a história, os personagens, o problema, a sequência de eventos, o que aconteceu no início, no meio e no final, e a solução do problema. Essa foi a minha reescrita. Agora chegou a sua vez. Você vai escolher uma história, um conto e vai reescrevê-la. O que é reescrever? É fazer igual ao autor? Não, é escrever com as suas palavras, lembrando de inserir tudo isso que eu falei. Onde que se passa a história, eu não poderia falar que o cenário, que essa história aconteceu num shopping. Ela não aconteceu num shopping, ela aconteceu dentro de um castelo. Não posso também mudar o nome dos personagens, porque é uma reescrita. Então eu tenho que usar o nome dos personagens, Jorinda e Joringel. Tenho que falar qual era o problema. Eu não posso falar que o problema que surgiu aqui na história era que ela virou uma estátua de sal. Ela não virou uma estátua de sal, ela virou um pássaro. E tenho que mostrar então como aconteceu tudo isso na história e o final da história, o desfecho. Então agora é a sua vez, você vai fazer uma reescrita de um conto que você conhece. Lembrando então, usando as mãos de cada um dos elementos. Cenário, personagem, problema, a sequência de eventos e a solução do problema. E esta foi a nossa aula. Até mais!